Com as bênçãos de Deus, damos início à 5ª sessão extraordinária da 8ª legislatura. Solicito ao senhor vereador Francisco Capoeira a fazer leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17, 20. Solicito à senhora vereadora Meire fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Solicito ao vereador Gediel a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Presente. Paulo Bola. Presente. Chico Capoeira, presente. Jean Delite. Presente. Rivera. Presente. Professora Meire. Presente. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gidiel. Presente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do edital número 3/2021. Edital número 3, 2021, de 24 de março de 2021. Convocação de sessão extraordinária. Presidente da Câmara Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos do artigo 119.1 do Regimento Interno. Faço saber aos senhores vereadores que fica convocada sessão extraordinária da Câmara Municipal para o dia 29 de março de 2021, às 16 horas, com a seguinte ordem do dia. Deliberação do projeto de lei número 6, de 2021, que dispõe sobre alterações na lei 03/93, no que diz respeito ao quadro de emprego permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio e de outras providências. Recebimento e deliberação do projeto de lei número 07/2021L, que dispõe sobre a disponibilização da lista de vacina contra a Covid-19 no site da Prefeitura Municipal de Alumínio. Recebimento e deliberação do projeto de lei número 10/2021, que dispõe sobre alterações da carga horária de médico plantonista e de outras providências. Recebimento e deliberação do projeto de lei número 11/2021, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Fundeb, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2021. Câmara Municipal de Alumínio, 24 de março de 2021. Dando início à ordem do dia, temos anuncio o recebimento do projeto de lei 7/2021L, que dispõe sobre a disponibilização da lista de vacinação contra o Covid-19 no site da Prefeitura Municipal de Alumínio. Anuncio o recebimento do projeto de lei 10/2021, que dispõe sobre a alteração da carga horária de médicos plantonistas e da outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 11/2021, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da Educação Básica
e de valorização dos profissionais da educação, CACS, Fundep, em conformidade com o artigo 212, dígito A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 1 minuto, para a deliberação dos projetos de lei números 6/2021, 7/2021-L, 10/2021 e 11/2021. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Boa tarde. Com as bênçãos de Deus, damos início à 6ª sessão extraordinária da 8ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Doutor Prete. Presente. Paulinho Bola. Presente. Chico Capoeira, presente. Jean Delite. Presente. Rivera. Presente. Professora Meire. Presente. Adilson Balduino. Presente. DJ Delcinho. Presente. Professor Gidiel Carvalho. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei número 6/2021, que dispõe sobre alterações na Lei 3/93, no que diz respeito ao quadro de emprego permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio e da outras providências. Solicito ao senhor secretário vereador Francisco da Capoeira fazer a leitura do projeto-lei. Mensagem número 06/2021. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar por meio de Vossa Excelência de levar a deliberação sobre a Câmara de Vereadores, inclui o projeto de lei que visa alterações da Lei número 03 de 93, que diz respeito ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio e de outras providências. A alteração será no sentido da criação de 15 empregos de motoristas de veículos pesados para conduzir os ônibus locados do transporte coletivo, que é como conhecimento está sendo realizado pela própria Prefeitura. Iniciando de maneira emergencial, com boa aceitação pelos munícipes, optamos por continuar com o transporte sendo realizado pela municipalidade. Aliado ao fato da economia gerada aos cofres públicos, com essa medida, além de transporte gratuito aos munícipes, para conduzir os caminhões e máquinas da frota municipal para os serviços de manutenção nas estradas do município. De acordo com o projeto de lei, o impacto financeiro será suportado com a extinção dos cargos 5 motoristas C, 4 motoristas de caminhão D, 2 condutor da saúde, 5 ajudantes de obras e serviços, 2 operadores de máquinas e 1 cobrador de ônibus. Expostas assim as razões determinantes da minha iniciativa, e solicitando que a tramitação do projeto em caráter de emergência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Prefeito Antônio Piacentini. Projeto de lei número 06/2021. Dispõe sobre autorizações na Lei 03 de 93, no que diz respeito ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio e de outras providências. O prefeito do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber e a Câmara promulga e aprovou, e ele sanciona a promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica criado um emprego permanente constante no quadro abaixo, regido pela Constituição das Leis do Trabalho, CLT, que passa a integrar o anexo 1 da Lei Municipal número 03 de 28/1/93. Entidade de 15 motoristas, 40 carga horária semanal 40 horas, salário 1.808, locação Departamento Municipal de Transportes, requisito ensino fundamental incompleta, habilitação, classe D, curso de transporte coletivo. Atribuições, dentre outras atividades correlatas, dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, outros conforme o artigo 2º
Inciso 6º, segundo da Resolução CONTRAN número 340, de 25/2/2010, ônibus, micro-ônibus, caminhões, trator de rodas, trator misto, chassi plataforma, motor caso, reboque e semi-reboque e suas combinações. Utilizar equipamento e dispositivos especiais, operar equipamentos pesados, tratores diversos providos ou não de implementos. Realizar verificações e manutenções básicas dos veículos, utilizar equipamentos e dispositivos especiais, tais como sinalização sonora e luminosa, trabalhar seguindo normas de segurança e outras atividades correlatas. Artigo 2º. Ficam extintos os empregos permanentes, constando no quadro abaixo, regido pela consolidação das leis trabalhistas CLT, que integra o anexo 1 da Lei Municipal número 03, de 28/93. Quantidade: 5 motorista C, carga horária semanal 40 horas, salário 1.809,85 centavos, locação Departamento Municipal de Transporte, habilitação C, primeiro lugar incompleto. 4 motoristas caminhão D, 40 horas semanais, 1.808,85 salário mensal, Departamento Municipal de Transporte, habilitação D. 2 motoristas condutor na saúde, 40 horas semanais, 1.809,85 salário mensal, Departamento Municipal de Saúde, segundo grau completo, mais TCP, habilitação D. 5 ajudantes de obras, 40 horas semanais, 1.219, várias unidades, primeiro grau incompleto ou experiência. 2 operador de máquinas, 40 horas, 1.815,34, Departamento Municipal de Transporte, habilitação específica. 1 condutor de ônibus, 36 horas, 1.219, várias unidades, primeiro grau incompleto ou experiência. Artigo 3º. A despesa decorrente da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessária. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 26 de fevereiro de 2021. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 6/2021. Não havendo manifestação, coloco em votação nominal. Senhor secretário. Vereador Paulo Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprova. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Aprovo. Meire. Aprovo. Adilson. Aprovo. Delcino. Aprovo. Chidiel. Discussão única do projeto de lei 6/2021, aprovada por 8 votos. Discussão do projeto de lei 7/2021, hífen L, que dispõe sobre a disponibilidade da lista de vacinação contra o Covid-19 no site da Prefeitura Municipal de Alumínio. Solicito ao senhor secretário, vereador Francisco Capoeira, a fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 7/2021. Dispõe sobre a disponibilização da lista de vacinação contra o Covid-19 no site da Prefeitura Municipal de Alumínio. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1. Primeiro, torna pública a lista de vacinação contra o Covid-19 no município de Alumínio. Artigo 2º. A lista deverá ser disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Alumínio, contendo o nome completo, idade, data de vacinação e o fabricante da vacina. Parágrafo único. Caso a pessoa vacinada seja profissional de saúde, deverá ser indicado o local no qual exerce a profissão. Artigo 3º. A lista deverá ser atualizada semanalmente. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Plenárias, vereador Orlando Silva, 4 de março de 2021.
Professor Gediel, vereador. Justificativa. O presente projeto visa tornar público a lista de vacinação contra o Covid-19 para dar transparência no processo de vacinação e evitar eventuais desvios na ordem de prioridade dos imunizados. Considerando que a referida lista já existe e demanda apenas do poder público dar publicidade aos munícipes, não acarretando qualquer tipo de despesa ou estabelecendo obrigações ao próprio prefeito, é que submetemos a apreciação dos nobres pares pela sua aprovação. Professor Gediel, vereador. Coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu solicito que faça também a leitura do parecer jurídico desse projeto de lei. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei. Parecer número 36 de 2021 ao projeto de lei número 7 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores. Trata o projeto de lei número 7 de 2021, ora analisado, de autoria do vereador professor Gediel de Carvalho, de tornar pública a lista de vacinação contra a Covid-19. Sempre ressaltamos em manifestações anteriores, especialmente quando tratamos de projetos de lei de iniciativa de vereadores, que são muito restritas a essas hipóteses. Já notificamos em oportunidades anteriores que é grande o número de julgados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a inconstitucionalidade de projetos de lei de iniciativa de vereadores, notadamente por vício nessa iniciativa. Assim, há sempre uma linha muito tênue a ser analisada nessas proposições, o que parece evidente para alguns ser inconstitucional pelo vício da iniciativa. As outras, essas evidências não existem. Pois bem, dentro dessa situação, que entendemos sempre oportuno ressaltar, nos parece que a proposição, ora analisada, segundo pensamos, não padece do vício da inconstitucionalidade por vício de iniciativa. E fundamentamos essa posição pela manifestação do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vem obrigando as prefeituras municipais à realização da tal divulgação, conforme noticiário público no portal de notícias G1, em 4/3/2021. Nessa matéria, a Prefeitura Municipal de Sorocaba foi obrigada a realizar tal divulgação, para conhecimento de quem desejar. Anexamos tal matéria aos autos do processo do projeto de lei da Diretoria Legislativa. Portanto, embora possa existir opiniões divergentes, as quais respeitamos profundamente, entendemos que o projeto de lei, ora analisado, pode tramitar, pois entendemos que está apto para tanto. Salvo o melhor juízo, é nosso parecer. Alumínio, 29 de março de 2021. José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico. No em discussão. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com a parte. Tendo em vista que o Poder Legislativo precisa também participar em ações não só efetivas na questão da vacinação, da questão da lisura do processo, e o Poder Legislativo acompanhar e tornar público essa lista de vacinados para realmente respeitar as classes prioritárias nessa vacinação, já que não temos vacina para tudo, e Alumínio é uma cidade que está vindo vacina a conta-gotas. Precisamos também verificar isto junto aos órgãos de saúde do governo do Estado e do Ministério, por quê e qual que é o critério estabelecido para que as vacinas cheguem no nosso município, que chega tão pouco. Então, se chega pouco e tem classe daqueles que precisam ter prioridade na vacina, foi interessante que a população, baseado no princípio da transparência, possa acompanhar e o Poder Executivo possa disponibilizar essa lista no site da Prefeitura para que a sociedade acompanhe e nós possamos também acompanhar.
Por isso, eu peço a vocês, nobres pares, aos senhores nobres pares, à senhora vereadora, que realmente aprove esse projeto e que a Câmara Municipal dê realmente este passo, que nós precisamos tornar tudo transparente à vista da opinião pública. Esse é o meu posicionamento. Vem reforçar a nossa iniciativa, o parecer jurídico, que entende não haver inconstitucionalidade nesta atitude do Poder Legislativo, pedir e solicitar para que o Executivo seja transparente nessa relação de vacinados. Por isso, eu reitero o pedido aos nobres pares pela aprovação do projeto. Continue em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Vereador Paulinho Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 07/2021, dígito L, aprovada por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 10/2021, que dispõe sobre a alteração da carga horária de médicos plantonistas e da outras providências. Solicito ao senhor secretário vereador Francisco Capoeira a fazer a leitura do projeto de lei. Ságio número 10, 2021. Excelentíssimo senhor presidente. Tenho a honra de encaminhar, por meio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa nobre Câmara de Vereadores, incluso o projeto de lei número 10, 2021, que visa alteração da carga horária de médicos plantonistas e de outras providências. Tal medida se faz necessário, visto que, com a carga horária de 12 horas semanais, ficamos impossibilitados de escalar médicos plantonistas no nosso quadro de empregos, com a disposição de horários para atendimento. A alteração será no sentido de adequar a forma como é estabelecido a hora plantão no nosso município, e com isso possibilitar que os médicos possam fazer mais de um plantão por semana. Entendemos, caso aprovado esse projeto de lei, diminuiremos o transtorno causado à população com a falta de médicos, que muitas vezes acontece de última hora. Exposto assim as razões determinadas da minha iniciativa, solicito que a tramitação do projeto se dê em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Prefeito Antônio Piacentini. Projeto de Lei número 10, 2021. Dispõe sobre alterações da carga horária de médicos plantonistas e de outras providências. Prefeitura Municipal de Alumínio, usando das atribuições que lhe for conferida, faz saber e a Câmara Municipal de Alumínio aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. Fica alterada a carga horária dos médicos plantonistas de no mínimo 12 horas diárias, com um limite de 36 semanais. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão a conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, em 23 de março de 2021. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Não havendo manifestação, coloco em votação nominal. Vereador Paulo Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprovo. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Adilson Balduino. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gediel. Aprovo. Discussão única do projeto de lei 10/2021, aprovada por 8 votos.
Discussão única do projeto de lei 11/2021, que dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, em conformidade com o artigo 212, dígito A, da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Solicito ao senhor secretário, vereador Francisco Capoeira, a fazer a leitura do projeto de lei. Mensagem 11/2021. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Igreja Câmara, incluso projeto de lei que objetiva dispõe sobre reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASS, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentar na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, após a promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, que conclui o artigo 212-A da Constituição Federal para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, foi editada a Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para regulamentar o fundo. De acordo com o referido diploma federal, artigo 34, todas as esferas do governo devem instruir o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, motivo pelo qual se apresenta essa propositura, tendo por objetivo a normatização sobre a organização e funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município de Alumínio. De acordo com o novo Regulamento Federal, o CASA Fundeb deve ser constituído, entre outros membros, por 2 representantes de pais de aluno. Contudo, no artigo 2º e do presente projeto de lei foi acrescentado o termo responsáveis, considerando a evolução do conceito de família. Além disso, foram incluídas as representações de escola do campo, indígenas e quilombola, porquanto não há no município de Alumínio registro de escolas públicas da rede direta nesse sentido. Pede registrar que a tramitação da propositura em peço assume caráter emergencial, vez que, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 14.113 de 2020, os novos conselhos devem estar constituídos até a data de 30 de março de 2021. Por outro lado, cumpre ressaltar que a constituição do CACS Fundeb perpassa pela realização de processo seletivo para escolhas dos representantes de diversos segmentos que devem integrar a sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. Nessas condições evidenciadas, as razões que embasam a iniciativa, consubstanciadas em última análise, a necessidade de adequação da legislação de regência do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACA Fundeb, as novas regras estabelecidas pela Lei Federal número 14.113 de 2020, contará ela, por certo, com o aval da comunidade Casa de Leis. Na oportunidade, renovo Vossa Excelência meus protestos e apreço e considerações. Prefeito Antônio Piacentini. Projeto de Lei 11, número 11, de 23 de março de 2021. Dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Antônio Piacentini, prefeito do município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do município, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1. Fica criado novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, no âmbito da município de Alumínio. Capítulo 2 da composição. Artigo 2. O Conselho a que se refere ao artigo 1 é constituída por membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme a representação e indicação a ser discriminados. A. 2. Representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. B. Um representante dos professores da Educação Básica Pública do município. C. Um representante dos diretores das escolas básicas públicas do município. D. Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do município. E. 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública do município. F. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, dos quais um indicado pela entidade de estudos secundaristas, quando houver. G. Um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, CME. A. Um representante do Conselho Tutelar, a que refere a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pares. Parágrafo 1º. Entregarão ainda o Conselho Municipal dos Fundos quando houver 1. 2 representantes de organização social civil, sociedade civil. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho previstos nas alíneas B, C, D, E, F e parágrafo 1 do artigo 2º serão indicados pelas respectivas representações do processo seletivo pelos respectivos pares. Parágrafo 3º. A indicação referida nas linhas B, C, D, E, F e no 1º do artigo 2º, observados os impedimentos dispostos no incisos 1 ao 4º, do artigo 4º, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, de acordo com os critérios estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 2º. Parágrafo 4º, no caso dos membros que representam as organizações de sociedade civil, o processo seletivo deverá ser dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelos conselhos ou como contratadas da administração da localidade do título oneroso. 5º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo. 1º. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei 13.019, 31 de julho de 2014. 2º. Desenvolve atividades direcionadas ao município de Alumínio. 3º. Deve atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano, contado da data de publicação do edital. 4º. Desenvolve atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. 5º. Ao figurar como beneficiário de recursos finalizados pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. 6º. Parágrafo 6º. Quando não houver entidade de estudantes secundaristas no município, os representantes dos alunos serão escolhidos dentre os alunos matriculados na rede pública municipal de educação básica pelos respectivos pares. Artigo 3º. O presidente e o vice-presidente desse conselho serão eleitos por seus pares em reunião colegiada, sendo impedido de ocupar as funções do representante do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. Da hipótese em que membro que ocupa a função do presidente do Fundeb incorrer
Na situação de afastamento definitivo, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 4º. São impedidos de integrar no Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho Fundeb. 1. Titulares dos cargos prefeito, vice-prefeito e de secretários, bem como seus cônjuges e pares consanguíneos ou afins até o 3º grau. Primeiro, tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que presta serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, pares consanguíneos ou afins, até o 3º grau desses profissionais. Segundo, estudantes que sejam emancipados. Terceiro, pais de alunos ou representantes da sociedade civil que a. exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e nomeação no âmbito dos órgãos do Poder Público Municipal. B. Preste serviços terceirizados no âmbito dos poderes executivos em que atuam os respectivos conselhos. Parágrafo único. Na hipótese de existência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 5º. A atuação dos membros a que se refere este Conselho deverá estar de acordo com o parágrafo 7º do artigo 34 da Lei Federal 14.103/2020. Artigo 6º. Para cada membro titular que compõe este Conselho, deverá ser nomeado suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o suplente incorrer nas situações de afastamento definitivo previstas no inciso deste artigo, o segmento representado fará indicações de novo suplente, na forma de indicação que foi utilizada para a indicação do afastamento. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o titular ou o suplente corram simultaneamente as situações de afastamento definitivos, o segmento representado indicará novo titular e novo suplente na forma de indicações que foi utilizado para a indicação dos afastamentos. Artigo 7. Artigo 7º. O mandato dos membros do novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Iniciar-se a 1º de janeiro do 3º ano de mandato dos respectivos titulares do Poder Executivo, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 34 da Lei Federal 14.113/2020. Artigo 8º. O município disponibilizará em sítio da internet informações atualizadas sobre a composição e funcionamento do respectivo conselho de que trata essa lei, incluídos: 1. Nome de conselheiros e das entidades ou segmentos que representam. 2. Correio eletrônico ou em canal de contato direto com o Conselho. 3. Atas de reuniões. 4. Relatórios e pareceres. 5. Outros documentos produzidos pelo Conselho. Capítulo 3º. A competência e atribuição do Conselho. Artigo 9º. Acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundeb serão exercidos perante o respectivo governo municipal e por esse Conselho instituído, especificamente para esse fim. Primeiro, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social poderá, sempre que julgar necessário: 1. Apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação informal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência documento na internet. Segundo, convocar por decisão da maioria dos seus membros, secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Terceiro, requisitar para o Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatos concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias,
referentes a licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. B. Folhas de pagamentos profissionais de educação, as quais deverão discriminar aqueles efetivos exercícios na educação básica, indicar respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento em que estejam vinculados. C. Convênios com as instituições a que se refere inciso 1 do artigo 7º da Lei 14.103/2020. D. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Quarto, realizar visitas para verificar o local, entre outras questões pertinentes. A. Desenvolvimento irregular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo. B. Adequação do serviço de transporte escolar. C. A utilização de benefícios do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esses fins. Parágrafo 2º. Ao Conselho incumbe ainda: 1. Primeiro, elaborar parecer de prestação de contas a que se refere o parágrafo único do artigo 31 da Lei 14.103/2020. Segundo, supervisionar as relações do censo escolar anual e opinar sobre o Fundeb, oferecendo subsídios sobre a gestão de seus recursos para a elaboração da proposta orçamentária anual do município, a ser promovida pelo Poder Executivo, com o objetivo de ocorrer para regulamentar tempestivos tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. Terceiro, acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNATE, e do Programa de Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, PEJA, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhamento desses ao FNDE. Parágrafo 3º. O Conselho atuará com autonomia sem vinculação e subordinação institucional do Poder Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros. Parágrafo 4º. O Conselho não contará com a estrutura administrativa própria e o munícipe ficará incumbido de garantir a infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena da competência dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos conselhos. Parágrafo 5º. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb, primeiro, não é remunerada. Segundo, é considerada atividade de relevante interesse social. Terceiro, assegura sem obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem a esses ou deles receberem informações. Quarto, serão considerados o dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores, servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. Quinta, verba, quando os conselheiros forem representados de professores, de diretores ou de servidores das escolas públicas no curso do mandato. A. Exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atua. B. Atribuição de falta injustificada ao servidor em função das atividades do Conselho. C. Afastamento involuntário e injustificado à condição de conselheiro antes do término do mandato para qual tenha sido designado. Quarto, veda, quando os conselheiros forem representados de estudantes em atividade de conselho no curso do mandato, atribuições de faltas injustificadas nas atividades escolares. Artigo 10. As reuniões do Conselho do Fundeb serão realizadas mensalmente com a presença da maioria de seus membros, extraordinariamente quando convocados pelo presidente ou mediante solicitações por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento depender de desempate. Capítulo 4º. Disposições finais. Artigo 11. O Conselho do Fundeb será instituído no prazo estabelecido no artigo 42 da Lei Federal 14.103 de 2020. Parágrafo 1º. Até que seja instituído o novo Conselho, caberá ao Conselho existente na data da publicação desta lei exercer as funções de acompanhamento e de controle previstas na legislação. Parágrafo 2º. Para o Conselho Municipal do novo Fundeb, o primeiro mandato dos conselheiros extinguirem-se em 31 de dezembro de 2022, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 42 da Lei Federal 14.103 de 2020. Artigo 12. Indicados e ou eleitos os conselheiros da forma da lei, o Poder Executivo Municipal regulamentará a sua composição através da publicação de um decreto municipal. Artigo 13. O regimento interno do CS Fundeb deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se a Lei nº 1769/1997, Lei 2662/2007 e demais disposições em contrário. Artigo 15. Os casos de omissões ou não contemplados nessa lei deverão ser analisados conforme prerrogativas da Lei Federal 14.103 de 2020. Prefeitura Municipal de Alumínio, em 23 de março de 2021. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Não havendo manifestação, coloco em votação nominal. Paulo Bola. Aprovo. Chico Capoeira, aprova. Jean Delite. Aprovo. Rivera. Professora Meire. Aprovo. Dilson. Aprovo. DJ Delcinho. Aprovo. Professor Gidiel. Discussão única do projeto de lei 11/2021, aprovada por 8 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Uma boa tarde a todos.